Olá, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um modelo de formatação de TCC. Então, a questão de você formatar um TCC depende muito da sua instituição. Não existe um modelo universal, ou seja, um modelo que eu vou fazer aqui para vocês e vai se adequar a todas as instituições do Brasil. Então, isso não acontece, porque cada instituição tem o seu próprio manual para regulamentar essa questão da normatização do trabalho. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês um modelo com base em uma instituição, que eu estou com o manual, e aí depois vocês vão vendo o manual da instituição de vocês e adequando para o que eu estou colocando aqui. Então vamos lá. Quando a gente vai começar a formatar o TCC, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui em layout de página. Então eu já tenho que deixar isso daqui ok, tá certo? Toda essa parte de layout de página tem que ficar ok. E aí depois eu começo a digitar direitinho o trabalho. Então eu tenho aqui em layout, você vem aqui em margens, vem aqui margens personalizadas, e aqui como é que vai ficar essa questão aqui, olha, veja que aqui onde tem superior, você vai deixar com 3, certo? Então você já pode fazer isso aqui antes de você começar a digitar o trabalho, porque aí já fica todo pronto. 3, esquerda 3, já tá assim aqui, inferior você vai deixar 2 aqui, e direita 2, certo? Então esse daqui é o padrão. Você vem aqui em papel e aí você vai dar uma olhadinha se aqui tá A4, tamanho do papel, então se tiver ok. E aqui em layout, você vem aqui em cabeçalho, certo? E você vai deixar 2 centímetros. Então isso é importante você fazer porque vai ter um reflexo aqui na paginação. Então, essa é o ajuste inicial que a gente vai fazer com relação à página. Então, aqui eu já dou ok. E aí, o que é que eu tenho mais aqui que fazer? Então, eu venho aqui no início, certo? E vou colocar aqui Time New Roman 12. Por que é que eu estou colocando essa fonte? Porque o padrão da instituição que eu estou fazendo aqui, da faculdade, é Time New Roman 12. Então, por isso que eu estou fazendo. Então, você vai olhar depois da sua instituição, como é, mas o do manual que eu estou seguindo aqui é Time New Roman 12. Então, o título, e aí agora você vem digitar. Sim, então a gente pode inserir também logo a numeração da página também. Então, eu venho aqui inserir. Quando eu estou aqui inserir, eu venho para número de página. E venho aqui para essa opçãozinha do início, certo? Da página. E vou colocar aqui, olha, essa opçãozinha do cantinho direito. Então, aqui ele já fica todo ok, porque eu já fiz o alinhamento ali das margens. Então, veja que aqui, olha, então, tem cabeçalho acima 2 centímetros, olha, tá correto, porque a gente já fez anteriormente. E aqui também, à direita, já tá com 2 centímetros, porque também a gente fez aqui nessa opçãozinha de layout de página. Então, quando você colocar aqui o número da página, você seleciona, aí você vem aqui em início, aí veja que ele tá, olha, calibre 11. Então, sempre que ele colocar o número da página, ele não vai colocar na fonte que você está digitando o trabalho, não. Ele vai colocar numa automática. E aí, você vem e coloca Time New Roman e coloca o tamanho 10, certo? Então, pronto. Aqui já a numeração da página está tudo ok. Agora, eu vou começar a organizar meu trabalho. E aí, eu venho aqui com o título, né, do título do meu trabalho. Esse título, ele é digitado, de acordo com o manual aqui, ele é digitado negrito, com espaçamento simples. Então, veja que aqui, olha, em espaçamento, eu estou aqui no espaçamento simples e vou digitar o título. No caso, esse meu exemplo aqui que eu trouxe para vocês, ele tem um título e um subtítulo. E o que significa o subtítulo? O subtítulo é essa parte aqui que fica após os 2 pontos. Então, muitas pessoas têm a opção de fazer um título e um subtítulo do trabalho. Então, o subtítulo é essa partezinha. Então, se você tiver essa parte após os 2 pontos, você vai colocar, continua com o negrito, mas você vai colocar aqui minúsculo. E aí, você vai inserir uma nota aqui de rodapé, né? Então, perceba que tem um númerozinho 1 aqui em cima. Então, como é que eu faço aqui? Eu venho aqui em referências, inserir nota de rodapé aqui. Então, automaticamente ele vai colocar esse número e aí ele vem aqui para baixo. Essa parte aqui de baixo, ela tem que ser digitada em Time New Roman 10. Então, é a fonte aqui padrão dela. E aí você vai colocar artigo científico apresentado à disciplina tal, que é a disciplina que você está concluindo, como requisito parcial necessário para a obtenção do título de bacharel em, coloca o nome do seu curso, pela faculdade, bota o nome da instituição completo, em o mês e o ano que você vai entregar.
E aí você vai deixar um espaço simples de 1,5 aqui em branco. Então aqui eu tenho um espaçamento, olha, de 1,5 em branco, aqui entre o título e o nome dos autores, né, para poder depois sair daqui para vir para o resumo. Então aqui no nome, você vem no cantinho direito, você vai colocar o seu nome completo, tá? Então aqui você veja que você vai ter mais uma nota de rodapé aqui. Então eu venho novamente referência. Quando você colocar inserir, então o Word já vai colocar esse número 2. E aí você vem aqui embaixo e coloca graduando ou graduanda em Ciências Contábeis, o seu curso, pela faculdade, o nome completo da instituição e o seu e-mail. Aqui embaixo, então, no espaçamento simples, né, aqui a divisão entre o nome do aluno e o nome do orientador, espaçamento simples, você vai colocar o nome do seu professor, o nome da sua professora, orientadora completo, e aí vai inserir mais uma vez a nota aqui de rodapé e vem aqui para baixo e vai colocar a titulação do professor, a titulação mais alta, em que ele é doutor ou é mestre. Então você coloca aqui o nome do curso que ele terminou e a instituição, e docente dá o nome da instituição completo, né? Então ele é professor, por exemplo, da instituição que você estuda, e o e-mail dele completo aqui. Pronto, então aqui termina essa parte dos autores. Aí você vai dar novamente um espaço de um e-mail em branco e vem aqui com a palavrinha resumo. Então aqui na palavrinha resumo você vai colocar maiúsculo, negrito, vai dar um espaçamento de 1,5 em branco aqui, né? Então se a gente for pra gente corrigir aqui, então já tá aqui no 1,5, então tô deixando um espaçamento aqui de 1,5, vou começar o texto. Essa parte aqui do resumo é a última parte que você vai digitar. Então veja que não tem recuo de parágrafo aqui, é um textozinho todo justificado, então o alinhamento dele aqui é justificado, ele não tem recuo de parágrafo e ele é digitado no espaçamento simples. E aí é o último texto que você vai colocar, mas é importante que você já deixe esse espaço aqui. Então percebam aqui que esse meu resumo, que eu coloquei um texto totalmente aleatório, ele tem 242 palavras. Aqui no cantinho embaixo, você selecionando, você vai ver. Então é importante que você deixe mais ou menos entre 240 e 250 palavras, que vai ser o tamanho do seu resumo. O resumo, ele pode ser no mínimo 100 palavras e no máximo 250. Mas é importante que você fique aí entre 240 e 250 para que você possa explorar o máximo possível de resultado que você encontrou. Então você cria um texto aleatório com mais ou menos 240 ou 250 palavras, para a gente ter uma noção do espaço do TCC, como é que está ficando, né, a questão do tamanho do TCC, porque aí o TCC ele tem um limite, o limite mínimo de páginas e o limite máximo. Então aqui eu vou dar um espaço simples em branco. Então a gente já ajeita aqui, tá aqui, olha, o espaço simples em branco. Vou colocar palavras-chave aqui, negrito, tá certo? Só o P maiúsculo, 2 pontos, e coloco de 3 a 5 palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são separadas por ponto, e aí elas iniciam sempre com letra maiúscula e finalizadas também por ponto aqui. Vou dar novamente um espaço simples em branco, então a gente vem aqui e confere, tá aqui o espaço simples em branco. Vou colocar abstract, que é o que? O meu resumo em inglês. E aí vou dar de novo o espaço simples aqui em branco e vou começar a digitar aqui o meu texto, que é o mesmo resumo que eu fiz aqui em português, é o mesmo agora traduzido para o inglês. E aí quando você terminar, você dá aquele espaçamentozinho simples, coloca keywords, que são as palavras chave em inglês, e aí coloca elas aqui, dá um espaço de 1,5, então agora eu tenho que vir para um espaçamento de 1,5. Então dou um espaçamento de 1,5 em branco para começar aqui a introdução. Então, agora vou começar a digitar a introdução do trabalho. E o que é que eu faço aqui? Vou colocar introdução, maiúsculo, negrito. Perceba que entre o e o nome da seção, que no caso aqui é a introdução, não tem ponto, certo? Você não pode colocar um tracinho, nada disso. Então, é o espaço e o nome introdução. O texto do seu trabalho, ele vai ter esse recuo aqui de parágrafo de 1,25. Então, preste atenção aqui na régua, aqui na parte de cima, que essa parte de cima, ela vai ficar da setinha aqui em cima da régua, ela fica com 1,25. E aí, pronto, você vai digitar
o seu texto normalmente, as citações, elas precisam respeitar a norma de citação da ABNT, que é esse modelo aqui que eu estou fazendo, vigente, né? Então, da época que você está fazendo o trabalho. E aí você vai colocando aqui os autores, fazendo a sua citação, lembrar que aqui na introdução tem que ter o problema de pesquisa, tem que ter o objetivo do trabalho, né? Então, esse texto aqui ele é totalmente aleatório, mas aí fui colocando, assim, algumas citações para vocês verem, né, como é que fica aqui o texto mais ou menos pronto da introdução. Então, quando eu termino o texto da introdução, eu vou dar novamente um espaço de um e-mail em branco, tá aqui, então a gente confere, tá aqui um espaço de um e-mail em branco, vou colocar 2 referencial teórico, maiúsculo, negrito, venho aqui novamente com espaço de um e-mail em branco, escrevo um pequeno parágrafo só para introduzir mesmo, que eu vou começar a falar do referencial. E aí eu posso colocar nessa seção, faço uma abordagem sobre, e aí vou colocando os pontos que eu vou escrever aqui, né, como se fosse as subseções que eu vou escrever aqui no referencial teórico. Então escrevo aqui, depois deixo novamente um espaço de um e-mail em branco e vou começar aqui a minha seção secundária. A seção secundária é aquela que tem 2 números, então aqui no caso 2.1, porque é uma divisão do 2, que é o referencial teórico, e aí ela é digitada com a fonte maiúscula, não negrito. Toda seção secundária é assim. E aí você dá o espaço novamente de um e-mail em branco e começa o seu texto daquele mesmo jeito. Espaçamento um e-mail, aqui entre as linhas, recuo do parágrafo de 1,25. Então essa parte aqui você vai ver que tem muita citação, né? Você vai escrever. E aqui, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente termina e aí a gente vem para o 2.2. Se o 2.2 tivesse ficado aqui, que ele ia ficar, aí o que era que você teria que fazer? Você tem que passar ele para a página da frente, porque o que é que ocorre? O título da subseção, ele não pode ficar sozinho no final de uma página, então teria que ter pelo menos uma linha. E aí, como eu não tenho, nesse caso aqui eu não tenho, então você pode colocar, tá certo, ele para baixo, mesmo que aqui fique um espaço em branco. Mas aí você deixa fazer esses ajustes realmente no final, porque à medida que você for digitando algumas coisas, fazendo alguns ajustes no texto, ele vai descendo. Então a gente deixa para fazer essa correção aqui realmente no final. Então dá o espaço de um e-mail, vem com o texto, normalmente, o espaçamento, venho agora com uma seção terciária, porque dentro daquele 2.1 2.2, eu queria falar sobre esse 2.2.1, então perceba que é digitado com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula, né? Aqui ficou contabilidade ambiental maiúscula, porque realmente tanto contabilidade como ambiental fica maiúsculo, mas se fosse qualquer outro nome aqui, esse nome aqui daqui para frente já seria todo minúsculo. E aí dou um espaço de um e-mail, continuo vindo com o texto, venho aqui para a minha última seção, por exemplo, 2.3, que é a minha subseção, e aí nessa seção tem um modelo de quadro. Então veja bem, cada vez que você for colocar uma ilustração do seu trabalho, pode ser um quadro, uma tabela, um gráfico, você precisa falar alguma coisa antes e chamar a ilustração. Então no caso aqui eu coloquei: estudos empíricos relacionados ao ensino da contabilidade estão evidenciados no quadro 1. Perceba que esse que aqui ele é maiúsculo. Então, se eu for chamar uma tabela, o T é maiúsculo. Se eu for chamar um gráfico, o G é maiúsculo. Então, você chama ele aqui e vai chamando na ordem. Então, esse aqui porque é o primeiro quadro. Então, lá na frente, quadro 2, quadro 3, quadro 4. E aí, você faz o textozinho para chamar o quadro. Coloca o quadro aqui na frente e aí você vem aqui embaixo e vai comentar o quadro. Então, sempre que a gente usa ilustrações, a gente tem que seguir aqui essa lógica. Com relação às ilustrações, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o nome aqui centralizado, negrito, tá certo? Aqui em cima. E aí você vem com o quadro aqui na sequência, o assunto, veja que ele é separado do texto antes e depois por um espaçamento de 1,5. E a fonte, perceba também que eu estou digitando, olha, na fonte 10, Time New Roman também, mas ele é todo 10. E aí você vem aqui com as informações do quadro e quando você terminar, você coloca a fonte, 2 pontos e a fonte do trabalho. Então aqui, nesse caso, elaborado pelos autores e o ano, certo? Então sempre você vai colocar a fonte e o ano, né? Então perceba que esse detalhe e a questão de ser quadro, figura, gráfico, você vai seguir esse mesmo modelinho aqui que eu estou colocando. Bom, pessoal, então concluindo aqui
o referencial teórico, a gente vem aqui para procedimentos metodológicos, que é o 3. Então perceba que ele ficou aqui sozinho, não teve o texto. Nesse caso aqui, se no final ficar assim, eu tenho que colocar ele para a página seguinte, né? Ele não pode ficar o título sozinho, a gente já viu o título da sessão sozinha e sem um texto, né? Então, como ele ficou aqui, não tinha nada, eu coloquei aqui para frente, dou um espaço de 1,5, não esqueçam disso, todo o tópico ele tem que ser separado, o título tem que ser separado antes e depois por um espaço de 1,5 em branco, e aí você vem digitando o seu texto normal, procedimento metodológico, quando termina, espaço de 1,5 em branco, 4, resultados e discussões, vem para cá, novamente o espaço de 1,5 em branco, começa a digitar o texto, né, que vem aqui com seus resultados. Então lembre daquilo que eu falei anteriormente, aqui eu vou estar representando por tabela, meus resultados por tabela, e aí eu chamo aqui a tabela antes, coloco a tabela, coloco fonte, dados da pesquisa e o ano, que são dados aqui que eu coletei, e aí conforme a tabela 1, e aí eu vou explicando e fazendo essa discussão. Quando você terminar, dá o espaçamento de 1,5, escreve as considerações finais, 5 considerações finais, e aí vem aqui com o seu texto, depois novamente um espaço de 1,5 em branco e vem com as referências. As referências você vai dar um espaço de 1,5 e vai começar, só que lembre que essas referências aqui, ela tem a norma da ABNT, que é uma norma da ABNT 2018, e aí a norma da ABNT, ela diz que essas referências devem ser digitadas no espaço simples. Então perceba que aqui você vai ter que mudar. Então aqui, olha, veja que eu tô com espaço simples aqui, entre uma e outra, espaço simples em branco. Então quando eu coloco aqui, eu verifico, olha, tá aqui um espaçozinho simples em branco. E elas são recuadas à esquerda. Então meu texto aqui, olha, ele era todo justificado. Mas quando eu chego aqui nas referências, elas são o quê? Recuadas à esquerda. Então aqui é toda uma formatação, né, específica, porque isso aqui existe uma norma da ABNT que a gente também deve seguir. Então, pessoal, é isso, a formatação geral do TCC, e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço e até mais.